Graça e paz, queridos irmãos. Vamos até à palavra nesta tarde e eu quero convidar-vos a abrirmos no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. E vamos ler do verso 33 até o verso 39. Diz assim a palavra, Marcos 15, a partir do verso 33. Se não tens uma Bíblia nesta hora, levanta o teu braço, como o pastor Tiago indicou, nós temos exemplares da Bíblia para fazer chegar até ti. Diz assim a palavra em Marcos 15, a partir do versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até à hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui hoje reunidos para lembrarmos, meditarmos nos acontecimentos finais da vida do Teu Filho Jesus, na sua morte. Ó Senhor, e nesta hora nós queremos ser encontrados pela Tua Palavra, Senhor. Nesta hora nós pedimos que nos dês olhos que possam ver através da fé aquilo que Jesus fez no nosso lugar, lá no Calvário, Senhor, na cruz. Senhor, abre os nossos corações, porque nós queremos alegrar-nos e descansar na obra perfeita, no trabalho perfeito, final, completo do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Sê comigo a pregar esta mensagem. Dá-me as palavras certas, Senhor, nós queremos louvar-te. E que tudo isto, Senhor, de facto seja para a Tua honra e Tua glória somente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, queridos irmãos, nesta tarde, a breve mensagem que eu vos quero pregar chama-se Confusão e Clareza na morte de Jesus. E basicamente o meu objetivo é, a partir deste texto, pregar aos irmãos que de facto uma vida a sério não é a vida que nós tentamos guardar do pior que nos pode acontecer. Uma vida a sério não é aquela que está isenta das piores dificuldades, nesse sentido da pior confusão que pode vir até nós. Mas a vida a sério, a verdadeira vida, é que nos é dada através do pior que Jesus suportou no nosso lugar. Essa é a verdadeira vida. E por isso, nesta manhã queremos meditar um pouco neste texto, nesta porção do Evangelho de Marcos. E eu não sei como é que é para os irmãos, mas ao ler este texto, tenho-me apercebido cada vez mais, de facto, que quando nós lemos os últimos momentos da vida de Jesus, a crucificação, a morte, fico sem saber muito bem o que fazer com o texto. Fico sem saber muito bem o que fazer com o que está diante de mim, com o que está diante de nós aqui nas Escrituras. É demasiado intenso, é demasiado estranho também tudo aquilo que está a acontecer. No fundo é também isso que está em causa neste Evangelho, e por isso também que eu escolhi este Evangelho de Marcos para vos pregar. É também isso que está em causa num Evangelho onde os discípulos não sabem muito bem o que fazer com Jesus durante o tempo que
passam com eles. Nós que estamos lá a plantar a igreja, lá em Algés, a plantar uma nova igreja, temos estado a estudar este Evangelho de Marcos. E essa é uma das coisas que tem ficado clara para nós. Os discípulos, muitas vezes, não sabem o que fazer com o que Jesus é, com o que Jesus diz, com o que Jesus faz. E há esta confusão latente. E agora não é diferente na morte de Jesus. Mas agora a diferença é que essa confusão, bem conhecida dos discípulos ao longo de 3 anos de ministério, e os discípulos acabam por levar essa confusão às suas consequências finais, porque o que é que eles fazem? Eles abandonam, todos eles abandonam Jesus. Esta confusão agora, que é bem conhecida dos discípulos ao longo de 3 anos de ministério, habita agora em Jesus de um modo nunca antes visto. Jesus está no meio da pior confusão de todas. O homem sobre quem os céus se abriram para ser declarado Filho de Deus, lá logo no início do Evangelho de Marcos, quando, depois de ser batizado por João Batista, os céus se abrem e uma voz se ouve de Deus Pai: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O homem sobre quem os céus se abriram para ser declarado Filho de Deus, vê agora trevas a baterem sobre si. O homem que procurava isolar-se para ter comunhão com o Pai. Esse é também um movimento que nós vemos no Evangelho de Marcos. Jesus a procurar momentos de repouso, de descanso, momentos isolados da multidão, para ter comunhão com o Pai. O homem que procurava esses momentos para ter uma comunhão íntima com o Pai, exclama agora o abandono divino que lhe traspassa a alma. Sabem, queridos irmãos, mais do que nós sermos trazidos a um lugar onde a explicação nos é dada sobre o que está a acontecer, mais do que a explicação que procuramos, este texto dá-nos um encontro com a agonia de Jesus. Marcos não está assim tão preocupado em explicar agora o que está a acontecer. Marcos quer que tu fiques diante do que Jesus está a passar, desta confusão que se está a abater sobre ele. O julgamento divino derramado sobre Jesus. E eu peço desculpa por esqueci-me de ligar o microfone. O julgamento divino derramado sobre Jesus. E nós vemos isso ilustrado como, neste texto? As trevas sobre toda a terra. Trevas que duraram por 3 horas, desde a hora 6ª até à hora 9ª. Da mesma maneira como lá no Egito, trevas se abateram sobre toda a terra durante 3 dias. Agora trevas se abatem durante 3 horas. E o que é que vem a seguir? Morte. Este julgamento que está-se a abater sobre Jesus leva-o a exprimir palavras de angústia, palavras de sofrimento, palavras de terror. Num cumprimento direto do Salmo que nós já ouvimos hoje lido esta tarde, o Salmo 22, logo o primeiro verso. É isso que Jesus diz no seu pior momento. Deus meu, por que me desamparaste? O homem que tinha uma comunhão perfeita com o Pai, através do Espírito Santo, agora pergunta, num cumprimento direto do que David estava a dizer lá no Salmo 22, Deus meu, por que é que me abandonaste? Jesus é o verdadeiro servo justo que sofre sem o merecer. Nós ouvimos essa inquietação em David, quando ele pergunta, Senhor, por que é que eu estou a sofrer? Eu não compreendo, mas Jesus é o verdadeiro servo, justo que não merece, mas que está a passar por isso de uma maneira muito mais intensa. E quando Marcos traz este verso do Salmo 22, Marcos, que nos quer diante do sofrimento de Jesus, ele dá-nos uma dinâmica de leitura muito idêntica à do Salmo de David. Não sei se recordam, mas ao ouvirmos o Salmo ser lido, o Salmo começava muito mal. Trevas, agonia, inquietação, dúvida.
Mas à medida que fomos ouvindo o Salmo ser lido, nós percebemos que a esperança vinha. O livramento estava a chegar. De tal modo que David pôde agradecer. David pôde louvar o Senhor. Ao dizer que ele ouviu a sua oração. E o mesmo acontece aqui. Do mesmo modo que o Salmo 22 progride do sofrimento, da confusão, para o livramento e para o louvor, o terror da morte de Jesus leva-nos a uma súbita esperança e clareza. E nós vemos isso em duas consequências diretas, logo após Jesus morrer. A primeira delas, lá no verso 38, volta a colocar os teus olhos no texto. Depois, no verso 37, Jesus ter dado um grande brado, com grande voz, e ter expirado, provavelmente ter proferido aquelas palavras que João registra, está consumado. No verso 38, o que é que nós lemos? O véu do templo em Jerusalém se rasga em dois, de alto a baixo, mostrando que agora o acesso à presença de Deus é garantido. Esta é a primeira consequência que o texto nos dá. Jesus morre e imediatamente nós temos o quê? A imagem de que o acesso a Deus está garantido. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo. A segunda consequência, no verso 39, o último verso que nós lemos, está nesta declaração do centurião, deste soldado romano que tinha 100 soldados a seu cargo. E o que é que este centurião declara? Que aquele homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, queridos irmãos, o que é que nós temos aqui? Reparem, nós percebemos que a confusão que se abate em Jesus é o abandono que ele agora sofre do próprio Pai. Essa é a consequência do nosso pecado que Jesus está a carregar. A consequência da nossa culpa, por nos termos rebelado contra Deus. E Jesus está a sofrer toda essa confusão em forma de abandono. Se David teve resposta lá no Salmo 22, Jesus vai aplicar o Salmo 22 à sua vida para não ter resposta. Ele é abandonado. A confusão do abandono é transformada na clareza. E que clareza é esta agora? Nós vemos essa clareza não só naquilo que o centurião afirma, mas também na imagem do véu a ser rasgado. É a clareza da companhia. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Eis o que só a cruz de Jesus pode fazer em nós. E tendo em conta, queridos irmãos, o contexto maior do Evangelho de Marcos, sabem que a afirmação do centurião adquire um papel particular neste ponto do Evangelho. Porque o centurião, eu não sei se têm ideia disso, mas o centurião, neste Evangelho de Marcos, é a primeira pessoa que confessa Jesus como o Filho de Deus. Deus Pai já o tinha dito. Até os demónios já tinham reconhecido a identidade de Jesus, mas nenhuma pessoa tinha ainda afirmado que Jesus é de facto o Filho de Deus. Até que agora, diante da cruz, este homem afirma aquilo que Marcos quer que nós guardemos. Este homem era o Filho de Deus. E sabem, independentemente da discussão entre teólogos sobre se o centurião afirma que Jesus é o Filho de Deus ou se o centurião está, na verdade, a dizer que Jesus é um Filho de Deus, e não nos interessa essa discussão aqui. O certo, queridos irmãos, é que para Marcos há um destaque que tem de ser feito. Marcos quer destacar esta declaração de que Jesus é o Filho de Deus no contexto particular do quê? Da sua morte.
Marcos quer que nós guardemos esta verdade. Jesus é o Filho de Deus diante da sua cruz. Diante do seu momento de maior fraqueza, maior humilhação, maior vergonha, maior confusão. Este é o Filho de Deus. A cruz é o ponto central onde Jesus é revelado como Filho de Deus. Uma vez que o significado central da pessoa e da obra de Jesus está no facto de Ele morrer pelos nossos pecados. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele também vai dizer que ele não quer pregar outra coisa senão o quê? Senão Cristo e este crucificado. A cruz é o ponto central. Porque Jesus veio para morrer. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E reparem, queridos irmãos, é neste paradoxo de Jesus ser revelado como poderoso Filho de Deus e ser descrito como Filho de Deus é ser o próprio Deus. Jesus é revelado como poderoso Filho de Deus na morte. Isto é um paradoxo. Não faz muito sentido. Mas Ele é revelado como poderoso Filho de Deus na morte para que a nossa fé possa nascer. Para que a nossa fé se fortaleça. Portanto, repara a importância da cruz para a nossa vida. Porque Jesus garantiu tudo ao morrer no seu maior momento de fraqueza e porque Ele é declarado Filho de Deus na sua morte, nós sabemos que qualquer momento de confusão na nossa vida, qualquer momento de confusão na tua vida, é um momento de facto em que Deus vai trabalhar em ti. É um momento que Deus vai usar para que a tua fé seja exercitada. Porque é isso que o Evangelho faz na nossa vida. Esse paradoxo que nós não conseguimos explicar e através da fraqueza, do nosso medo às vezes, da nossa dúvida, da nossa confusão, mas Deus faz-nos lançar cada vez mais para diante dele. Porque Jesus viveu isso no nosso lugar. E tal como aquele centurião, queridos irmãos, como diz lá no verso 39, nós temos de viver diante de Jesus. O centurião estava de fronte dele. Ele assistiu, ele viu o que tinha acontecido com Cristo. Nós precisamos de viver diante de Jesus, diante do que Ele fez por nós na cruz, para que, da mesma maneira, nós possamos declarar: Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho esperança, porque Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele fez tudo no meu lugar de um modo perfeito. E por isso, nesta tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar-te a considerar as confusões que tens carregado sobre ti mesmo. E se hoje estás aqui e não tens fé, eu também quero convidar-te a considerares tudo isto, as confusões que tu tens carregado sobre ti mesmo, como o lugar de afastamento de Deus onde tu te tens mantido. E como é que somos chamados a fazer isto? Como é que somos chamados a considerar tudo aquilo que nos tem prendido? As confusões que nos têm, de alguma maneira, mantido longe, afastados da presença de Deus. Ficando diante daquele que carregou tudo isso por nós. Sabes, a nossa tendência tão natural é nós acharmos que só nos colocamos diante da cruz quando estamos em condições de lá estar. Quando nós queremos resolver tudo na nossa vida, quando tu queres resolver tudo na tua vida, para então sim considerares a hipótese de te achegares a Deus. Deixa-me dizer-te assim, Deus não faz nada com esse tipo de pessoas. Mas, pelo contrário, se tu assumires que não tens como resolver absolutamente nada na tua vida,
que a única coisa que te caracteriza de facto é a confusão que persistentemente toma conta de ti, nas decisões erradas que tomas ou nas decisões certas que não chegas a tomar sequer. Então é a hora de tu afirmares e assumires isso diante de Deus, diante da cruz, reconhecendo, Senhor, tu carregaste isto por mim. Portanto, eu não tenho como esconder isto da tua presença. Sabem, a lógica do Evangelho, queridos irmãos, é esta. É a do abandono para a companhia. É da confusão para a clareza. É da vida, é da morte para a vida. E no domingo, se Deus quiser, nós estaremos a celebrar a ressurreição de Jesus, porque Ele não ficou morto. Nós não temos como falar na morte de Jesus sem falarmos também na sua ressurreição. Essa é a nossa esperança. Porque se Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados e somos os mais miseráveis de todos. A nossa fé é vã. Esta lógica de saíres da confusão para um lugar de clareza, onde te sabes acompanhado por Deus. Ela só acontece aos pés da cruz, quando tu confessas o teu afastamento de Deus e quando tu confias em Cristo. Sabes, a cruz não vai garantir, ela não garante que todas as tuas confusões são resolvidas assim, do pé para a mão. A cruz não garante que tudo o que te está a incomodar vai desaparecer num ápice. Mas em todo o terror, em toda a confusão que há na cruz, que nós estamos a ver que Jesus sofre, tu verás beleza e tu verás clareza também. A cruz é a garantia de que até quando alguma confusão persiste em ti, a presença de Jesus contigo é tudo o que tu precisas. A presença de Jesus contigo é a clareza que tu precisas. Mesmo quando não sabes muito bem o que fazer a seguir. Mas tu, sabendo-te acompanhado, tu tens toda a clareza de que tu precisas, porque Jesus tomou sobre si toda a confusão, todas as trevas, toda a culpa, todo o pecado, tudo aquilo que é horrível acerca de mim e de ti. O Pai colocou sobre Jesus, para que até nos momentos em que tu te sabes confuso e não sabes muito bem o que fazer, te sentes perdido, tu podes olhar para a cruz e dizer: Senhor, tu morreste no meu lugar, para que eu nunca mais viva desamparado, para que eu nunca mais viva sozinho, para que eu me saiba sempre acompanhado da tua presença. E isso, queridos irmãos, é tudo o que nós precisamos. Só precisas disso, só precisas da presença de Jesus na tua vida para avançares com clareza, a clareza da fé, que não coloca os olhos naquilo que tu podes fazer, mas que coloca os olhos somente naquilo que Jesus já fez. E por isso, queridos irmãos, nós avançamos lembrando o nosso Senhor, que sendo o Senhor do Universo, deu a sua vida por mim, deu a sua vida por ti, deu a sua vida por todos aqueles que, confiando, se arrependerem dos seus pecados e colocam a sua fé nele. É este Jesus que nós queremos seguir, porque Ele é tudo o que nós precisamos, queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude. Nosso Deus, Pai Santo, obrigado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado porque Ele deu a sua vida para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque tudo foi feito no nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque tudo de terror, de confuso que havia, Senhor, caiu sobre o Teu Filho. De tal modo, Senhor, que Ele não encontrou outra expressão senão a do Salmo 22 para dar voz a tudo aquilo que Ele sentia, Senhor. Ajuda-nos a contemplar mais e mais a cruz do Teu Filho Jesus. Porque quando o fazemos pela fé, nós sabemos-nos, Senhor, acompanhados por Ti. Porque o abandono dos abandonos já aconteceu de uma vez por todas, Senhor. Obrigado, querido Jesus Cristo, porque Tu deste a Tua vida, Tu derramaste o Teu sangue no nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, a entregar tudo aos Teus pés,
Perdoa-nos, Senhor, quando guardamos tanto dentro de nós e hesitamos tanto em colocar tudo, Senhor, diante de Ti. Como se pudéssemos aperfeiçoar-nos antes de ir à Tua presença, Senhor. Livra-nos disso, Pai. Ajuda-nos a declarar tudo aquilo que está errado na nossa vida, a confessar o nosso pecado, Senhor. Ó Senhor, e a colocar a nossa confiança somente no Teu Filho. Sê connosco nesta hora, Senhor. Traz salvação às nossas vidas, Senhor. Traz mais da presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Da compreensão do Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua Igreja, porque podemos recordar estas coisas juntos como corpo. Corpo esse pelo qual o Teu Filho morreu, se sacrificou para salvar. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, pedindo, agradecendo todas estas coisas, Senhor, e que Tu recebas toda a glória na vida da Tua Igreja, na vida de cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.